Bismillahirrahmanirrahim. Meus irmãos, antes que o meu último recurso se acabe, eu vou dizer o que eu tenho para dizer. Sei que a imagem está muito ruim, peço perdão, não é minha intenção, mas eu sei que Allah vai nos preparar outros recursos, outros meios. O importante é que ouçam o que o Espírito tem a dizer. Irmãos, eu fico observando o que os cristãos, infelizmente, acreditam somente no que contaram para eles e porque eles não conseguem entender sentidos, o significado das parábolas. Então eles dizem que os muçulmanos, lembrando que muçulmano significa ser submisso ao Criador, inclusive o Cristo, o Messias e Yahshua, ele foi exclusivamente submisso ao Criador. Então Cristo é muçulmano. Mas os cristãos, os muçulmanos, inclusive outras religiões também aguardam a volta de Cristo, o Messias. Porém os cristãos aguardam o quê? Ele vir com todo o poder, voando, soltando raios, aniquilando os inimigos e tal, e dizendo que é Deus. É isso, porque fala que Jesus é Deus. Muitos estão alegando isso erroneamente. Eles não entendem, porque não conseguem entender. Eles não conseguem olhar pelo olho do Espírito, estão olhando pelo olho da carne. Só que essa descrição da crença dos cristãos é justamente a descrição daqueles que eles julgam ser o próprio anticristo. Dizer que é Deus, vai querer sentar no trono, parecer que é Deus, vai ter poder, é como se fosse uma divindade. Então eles estão atribuindo poderes a uma criatura. Eles estão indo em contra ao que as próprias escrituras condenam. Então é uma irracionalidade sem tamanho. É preciso entender que Cristo, ele é um profeta, é um homem, só que guiado, ele vem trazer uma mensagem. Ele vem guiar a humanidade. É um guia. É preciso entender isso. Então é uma coisa muito triste. Então não, lógico, vão ter muitos dizendo que é o Cristo. O Cristo está desse lado. Só que as obras não condiz com aquilo que é correto ser feito. Então é preciso entender muitas coisas para encher a botija, para ver que o que leva as pessoas a crer nisso é uma irracionalidade sem tamanho. É guia de homem que não é profeta, fala do que acha correto. O profeta tem certeza do que diz. Então é preciso entender que Cristo não é uma divindade. Não se deve adorar uma criatura além do Criador. É preciso obedecer, a entender o que essa criatura vem trazer para a humanidade. Vem trazer a cura. E a cura está dentro de cada um. Cada um deve mudar suas atitudes, os seus atos, para que possam se religar ao Criador. Aproveitando, eu preciso dizer para muitos que o que importa é a obediência. As pessoas precisam que alguém pegue na mão para os conduzirem. Elas não conseguem olhar por elas mesmas, precisam de alguém estar exortando. A não ser que seja analfabeto. Mas por mais que muitos tenham até terceiro grau do colégio, graduação, são analfabéticos espirituais. Infelizmente, as pessoas precisam de evidências, enquanto essas pessoas incrédulas são evidência contra elas mesmas. Não se atentaram às escrituras, então se apegaram ao que ouvem, no que foram criadas.
o que dizem a elas, o conhecimento e o entendimento se perdeu em meio a tanta corrupção e tanta necessidade carnal. Se deixaram levar e hoje estão iludidas, aguardando uma metáfora, uma fantasia, enquanto o que ocorre é justamente para trazer um significado à humanidade. Então elas vão condenar a verdade porque vivem numa mentira, vivem aguardando uma fantasia, vivem aguardando. É tanto que elas estão sujeitas ao engano, elas estão sujeitas a adorar até anjos, demônios, porque um profeta não é um anjo, pode portar o Espírito Sagrado, mas a sua matéria é de carne. Então, se alguém vir voando com toda a tecnologia possível, que não seja essa tecnologia terrestre, mas que seja algo que impressione, eles vão adorar. Isso é igual aqueles índios que nunca viram outra civilização e quando chegou um avião trazendo um homem, eles começaram a adorar, achando que era Deus, achando que era um criador. Este homem era um americano que veio trazer, na verdade deu problema, uma pane, ele acabou descobrindo uma aldeia. Então ele foi embora. Na verdade, quando ele veio, ele trouxe várias coisas, né? Coisas dele mesmo. As pessoas acharam que eram presentes. Até hoje eles adoram, fazem cultos a esse cara, esse americano. E dizem que ele vai voltar. Só que esse cara já morreu. Então precisa entender isso. Então as pessoas atuais, elas estão mais próximas à irracionalidade do que à racionalidade. Existe sim o retorno para aqueles que ressuscitam, Alá dá a vida novamente para comprovar, pôr em prova a profecia que foi dada inicialmente. Então, meus irmãos, agora eu vou aproveitar e vou dar um recado para muitos, para que, por mais que eu pareça ser algo estranho, algo que não condiz com o que vocês acreditam, com o que vocês foram ensinados, foram criados, orientados a obedecer, quero dizer que eu não sou ruim, não sou mal. Apenas venho libertar, venho curar, venho mostrar. Eu trago a luz, porque eu fui iluminado e eu quero compartilhar isso. Eu quero ajudar. Eu sei que essa luz ela é tão forte que chega a doer os olhos e incomoda. Porque muitos não querem sair do escuro onde se encontram. Então qualquer luz vai doer o olho. Ainda mais a luz divina. É por isso que quando alguém chega com a lanterna, engana eles. Porque acham ser a luz verdadeira. Aí quando alguém pega a lanterna e depois vê a luz do sol, se espanta. Aí a luz do sol dá medo. Porque fala que Lúcifer era um anjo de luz, engana muitos, não sei o que, né? Então, e o Criador então? E a luz do Criador é o que? Precisa ter cuidado porque existem enganos para todo lado, mas quem tem discernimento entende. Quem tem discernimento nunca vai ser enganado, porque está guiado pelo Criador. E o que confirma é a virtude do Espírito, a religação ao Criador, a conexão em que os justos têm um para com os outros. É preciso buscar, né? E entender. Vocês precisam entender também que profetas não possuem seguidores. Profetas são representantes do Criador na Terra. Ninguém segue a profeta, ninguém segue ao Cristo, seguem ao Criador. Eles caminham ao lado dos profetas, ao lado de Cristo, porque estão trilhando e querem trilhar o mesmo caminho que os profetas trilham para chegar ao Criador. Se os profetas estão mais próximos do Criador, então devem andar com eles. Este é o caminho, a verdade e a vida. Andar do lado dos profetas, ser igual a profetas.
e não adorá-los, e não tê-los como ídolos. E muitos estão afundados em idolatria. Tem gente que idolatra profeta, idolatra anjo, idolatra Cristo. Estão todos descaminhados. E além do mais, eles defendem o próprio engano, o próprio erro. Dizem que suas vidas estão normais. Dizem que não precisam mudar, já tem o que precisa, porque eles acham que a fé, o fato de acreditar é o suficiente. Eles tem uns que nem acreditavam, aí passaram a acreditar, já acham que é o suficiente. Mas não, a fé sem obra é morta. Se você não praticar o que foi ensinado por aquele que foi enviado, você é um maldito, não vai ser conhecido, vai ser apartado. Então você tem que trilhar o mesmo caminho, não basta crer, é preciso entender, praticar. É diferente você conhecer o caminho e trilhar o caminho, totalmente diferente. Então, é preciso entender, medite sobre o caminho que você está trilhando. Se é um caminho estreito, em que você é perseguido por praticar o que os profetas ensinaram, medite suas obras, verifique sua conduta, verifique se na sua vida há virtude do Espírito, há virtude, satisfação em religação ao Criador. Medite se você está preso por vícios, por coisas que você acha normal, porém vai acabando com sua alma aos poucos, vai te desligando gradativamente do Criador. Ah, mas isso não tem nada não tem problema não. Enquanto isso você vai se tornando mais animal, e daqui a pouco quando você olha para trás, sua vida está toda bagunçada. Um pouquinho ali, um pouquinho de erro aqui. Errar é normal, então vamos errar só um pouquinho. E nisso você vai se distanciando. Entendo que ninguém é perfeito, mas quanto mais você busca a perfeição, mais perfeito você se torna. E não queira ser santo, porque a perfeição, ela vem de muitos erros. Bem-aventurado aquele que acerta de primeira, mas ninguém é o Criador para ser santo, porque o único santo e perfeito, correto, é o Criador. Todas as criaturas estão sujeitas ao erro. Todas as criaturas, até os enviados, eles podem, se você não tiver cuidado, você pode errar. Então é preciso entender que a edificação vem para todos. Ninguém nasce edificado. Até o Cristo passou por edificações, precisou se edificar para admoestar o próprio povo em que ele foi criado. Viveu como um povo. Então existem até passagens na própria Bíblia que mostram isso. Mostrou que ele precisou ser batizado, para que todo mundo pudesse batizar. Olha, eu estou passando por esse caminho, você também que precisa batizar. Por quê? O batismo veio no tempo de João Batista. Ele foi um profeta enviado para quê? Para demonstrar ao povo da casa rebelde, a voz que gritava no deserto, para que o povo se arrependesse. O batismo é uma simbologia, é um ato simbólico de arrependimento. Então só batiza aquele que tem que se arrepender. Uma criança não vai ter que se arrepender, porque ela nem sabe da vida. Ela vai passar por coisas, vai ter que se edificar. Então o batismo ele vem para quê? Para purificar a pessoa. Quer dizer, a partir desse momento, vai e não peques mais. Porém, o batismo foi até João Batista. E Cristo viveu essa época. E orientou a todos aqueles daquela época a se batizarem. Porque era a revelação de Allah para os profetas daquela época. Mas foi por isso que Cristo disse: vos batizo com água, assim como João Batista faz. Eles vos batizam com água, mas eu vos batizarei com fogo, fogo da verdade, fogo do Espírito. Tem o batismo de água que já passou, ficou em João Batista, mas agora é o batismo do Espírito, onde você sabe a verdade, onde você tem os detalhes do Pai Celestial, em que tudo está sendo revelado, está sendo mostrado, para que você possa entender e que possa se arrepender e começar a trilhar o caminho através da verdade, e não por ilusões, por psicologia, por controle mental, contratos simbólicos. Não há mais simbologias, as simbologias estão sendo desmistificadas. Agora é tempo da verdade, onde as parábolas estão sendo detalhadas,
onde está separado o joio do trigo. O joio é aquele que usa as parábolas para criar imaginação, para fazer a pessoa transcender e começar a abrir chakra, sentir a presença, a virtude e dar crédito para aquele lugar. Aquele lugar ali tem Deus. Eu vou lá porque eu me sinto bem. Entendam. Cuidado. Cuidado porque o engano está aí. E existem muitos que, na verdade, o cristianismo ele é uma empresa, é um ramo, inclusive está sendo prostituído, é um nicho de mercado. Você encontra várias formas, inclusive existem até gente de outras crenças que entram no cristianismo para ganhar dinheiro, para enganar o povo, para manter o sistema, para manter a inversão. Existem judeus ortodoxos, só que eles se enganam, porque eles são orientados, aqueles que praticam o Talmud são orientados a enganar os gentios. Então eles começam a o quê? A utilizar o cristianismo para isso. Tá cheio de judeu aí embutido no cristianismo para criar igreja. Então o cristianismo ele é uma criação judaica. E além disso, eu não posso classificar mais as pessoas que praticam esse cristianismo, que eles não praticam mais a renúncia, esqueceram da essência do Evangelho de Cristo. Na verdade, eles não são mais judaico-cristãos, são judaicos romanos. Por quê? Tem muita crença e mitologia romana no cristianismo. Então, antigamente era Zeus. O pessoal acreditava que Zeus ia ser encarnado, ia vir para guerrear contra os inimigos do povo, enquanto os inimigos do povo eram justamente aqueles que andavam do lado do povo. Eram os mesmos que enganavam o povo até hoje. Então aqueles que prometem salvação são aqueles que destroem, aqueles que fazem a humanidade se perder. Então essa mentalidade que você tem de Cristo vindo, soltando raio, poder, glória, aquela coisa toda, vai vir, todo mundo vai se espantar. Não imaginam que, mas ele é todo poderoso porque ele é Deus. Então, entenda, a crença romana classificou o Cristo de divindade, sendo que não há divindade além do Criador. Não há, o Criador é único, o resto é tudo criatura. Tudo que provém depois dele é criatura. É preciso entender isso, para que você não direcione sua energia para a criação, para coisas que nem existem, para coisas que foram criadas e coisas que você não entende. Sua crença está em uma coisa, mas sua intenção está em outra. É preciso vencer isso aí, é preciso vencer coisas que nós fomos submetidos desde a nossa criação. Nós fomos criados assim, é uma lavagem cerebral. A melhor forma de enganar o povo é criando o povo no erro, no engano. Então vocês estão acreditando em mitologias gregas. Eu tive uma visão, eu tive uma revelação que o Monte Olimpo ele vai cair e vai ocorrer uma inundação. A inundação vai ser pessoas revoltadas com o engano que eles foram criados. As pessoas vão despertar. Quem for justo vai despertar e vai entender que não há divindade além do Criador e que deve praticar o que os mensageiros enviaram e não adorá-los. Ninguém é o Criador, nenhuma matéria. Tudo abaixo do Criador é criatura, pode ser anjo. Então se o anjo vier com todo o poder que ele tem, aparecer para todos vocês vão se ajoelhar, vão adorá-lo? Vão falar que é o Cristo? Vão falar que é divindade? Vocês estão errados, vocês estão blasfemando contra o Criador. Respeitem os anjos, respeitem os profetas, respeitem ao Cristo. É preciso respeitar, obedecer, praticar a mensagem que foi dada à humanidade e não adorá-los. Vocês estão adorando ao invés de colocar em prática o que foi ensinado. Vocês estão esquecendo, estão confiando mais em apóstolo, mais em pregador, mais em pastor do que meditar no que o Cristo veio trazer. Vocês não entendem. Não conhecem o Cristo, não conhecem ao Pai, não conhecem ao Criador. Então isso é triste, é lamentável, isso é preocupante, porque não evoluíram nada. Então estão presos à sociedade, se separaram, sendo que estão moldados ao mundo.
fazem parte do mundo, alimentam o mundo, porque estão no sistema que o mundo criou. Não vivem mais a renúncia. Hoje ter condições, ter dinheiro é bênçãos, sendo que as bênçãos do Criador são os dons de revelação que foi dado aos profetas para você ter discernimento, entender, saber onde você está pisando. Louvar o Criador pelo único instrumento que foi dado à humanidade. E não instrumento criado pelo homem, instrumento nenhum louva a Deus, apenas o instrumento da voz louva o Criador. Então, por isso, meus irmãos, é preciso entender muita coisa para que vocês não fiquem em trevas, para que vocês tenham discernimento de identificar a verdade. Infelizmente, muitos fazem acepções por causa disso. Então, estão perdidos. Não entendem mais o que é ressurreição, sendo que ela dá vida novamente para os mortos. Aqueles que estão lá na sepultura, muitos nem estão mais lá. Já voltaram para essa vida. A volta para a vida é através do nascimento. E não sair daquele túmulo fedido, cheio de caveira, ossos. É preciso entender essas coisas. Mas muitos se fecham. Acreditam mais em pastores. Acreditam mais no... vou te dizer uma coisa. Profeta é o único que pode guiar o povo. Apóstolo se corrompe. Os erros da igreja atual, do cristianismo, das filiais, estão nos apóstolos. Um apóstolo falou mal do outro. Eles brigaram entre si, um rejeitou o outro. E nenhum deles foram profetas. Talvez muitos deles nem entendiam o que Cristo queria dizer. E vocês acreditam. Medita no que Cristo quis dizer. Até no que Cristo disse foi alterado por Roma. Quanto mais. Então despertem. Cuidado. Cuidado porque o maligno ele tentou enganar a humanidade. Tentou alterar as escrituras. Você vai falar que as escrituras são sagradas? As escrituras são sagradas. Mas não esse livro que deram para vocês hoje adulterado. Esses livros atuais não são as escrituras originais. Então, meus irmãos, quando Cristo disse: aquele que remover e acrescentar deste livro terá o seu nome retirado do livro da vida. Sabe o que ele quis dizer? Que eles iriam alterar mesmo as escrituras. Iam colocar o que eles quisessem e tirar o que eles quisessem. Tirar o livro de Enoque, acrescentar o livro tal, tirar outros livros. Se eles tiraram e acrescentaram o livro, quanto mais palavras, frases, vírgula, traduções. Se até por traduções a corrupção existe. Tem significados que tem no idioma, não tem. Você tem que colocar, criar. Aí quando você passa para um idioma para outro, dá outro significado. Quanto mais isso. Então despertem. Despertem para que não sejam tolos. Para que não defendam o próprio engano, o próprio erro. Então, meus irmãos, não rejeitem, não sejam ignorantes. Para que não sejam ignorados e nem rejeitados. Porque já sabem qual é o caminho é a renúncia. Se não trilhar a renúncia, sabe o que é renúncia? Em árabe, Islã. Se islamize, se renuncie, seja submisso ao Criador, seja muçulmano. Muçulmano significa ser submisso. Trilhe o caminho dos profetas, que nunca se desviou nem para a esquerda nem para a direita, continua reto. Os desvios que tentaram colocar na história é justamente para criar esse sistema. Esse sistema que a gente foi criado aqui no Ocidente só foi possível através do desvio. Não existe Velho Testamento nem Novo, é o Testamento único. Pode ver, a Torá é confirmada por Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cristo confirmou Moisés. Moisés trouxe a Torá. Cristo confirmou a Torá. Confirma até hoje. Cristo profetizou Muhammad. Que a paz de Allah esteja sobre todos os profetas. Então, há um caminho único. Só que se desviaram. Estão desviados, estão no descaminho. Estão trilhando um caminho errado. E acham que estão certos. Então, que Allah continue guiando a todos, iluminando.
que a gente possa se edificar um ajudando ao outro, para buscar a luz, porque a porta nós já encontramos, agora falta trilhar o caminho que essa porta conduz. Até mais um outro vídeo com a permissão do Criador.